Do ponto de vista econômico, uma pessoa rica é uma pessoa que tem acesso a bens e serviços que são capazes de trazer algum benefício para ela. E no sistema capitalista, quem produz esses bens e serviços são as empresas. À medida que conseguimos desenvolver melhores técnicas de produção, as empresas são capazes de produzir mais produtos ou produtos melhores. Se a empresa for eficiente e bem administrada, com o passar do tempo, ela irá produzir mais e melhor, gerando assim mais riqueza. Parte dessa riqueza ficará com seus donos. Uma das formas de se tentar mensurar toda a riqueza produzida é através de um cálculo chamado de Produto Interno Bruto, ou Gross Domestic Product, GDP em inglês. O PIB é uma tentativa de mensurar toda a riqueza produzida pelo país ou por um conjunto de países. Podemos ver, por exemplo, o PIB mundial, disponível no site do World Bank. Fica claro nesse gráfico a tendência de crescimento do PIB ao longo do tempo, fruto das revoluções tecnológicas humanas e no aumento da eficiência que as empresas em geral têm obtido com o passar dos anos. Esse crescimento se traduz em mais riqueza produzida e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida das pessoas. Se observarmos a vida de uma pessoa de um país mediano que não seja extremamente pobre, fica claro que a vasta maioria das pessoas hoje em dia tem uma vida muito mais confortável e com abundância de produtos do que teria, por exemplo, há 100 anos atrás. Outro ponto interessante de se observar nesse gráfico é o efeito das crises, seja qual for sua origem, e como elas destroem a riqueza. Por exemplo, quando aproximamos o gráfico, podemos ver como as intervenções econômicas que ocorreram em 2019 e 2020 por causa do coronavírus causaram uma destruição de riqueza no mundo. Temos aqui o gráfico do PIB brasileiro. Esse gráfico torna ainda mais claro o efeito destruidor de riqueza oriundo das crises. No longuíssimo prazo, há uma tendência de subida, mas na última década tivemos apenas destruição de riqueza. Podemos justificar o investimento em ações sob dois pontos de vista. Um mais lógico e de raciocínio e outro mais analítico. O grande problema é que na vasta maioria dos trabalhos, o que fazemos é trocar o nosso tempo pelo dinheiro. E como o nosso tempo não é infinito, o montante que podemos ganhar também fica restrito. Isso faz com que seja difícil você conseguir juntar um patrimônio suficiente para ter aquela vida dos sonhos, morando na praia sem fazer nada, ou dedicando todo o seu tempo a atividades que lhe trazem algum tipo de satisfação. Abrir uma empresa e oferecer algum tipo de produto ou serviço para a sociedade é uma das atividades que oferece a maior possibilidade de enriquecimento. Isso porque, quando você tem uma empresa, não há restrições sobre os valores que você pode ganhar. Se você fizer um produto ou oferecer algum serviço que agrade as pessoas, muitas se tornarão dispostas a trocar o dinheiro que têm pelo seu produto. E não haverá um limite para o número de pessoas que estarão dispostas. Tudo dependerá da qualidade do seu produto e de quão atrativo ele é para as pessoas. Portanto, quando você tem uma empresa, você tem também uma oportunidade ilimitada de ganhos. Por outro lado, nem todas as pessoas têm a disposição ou até mesmo o perfil necessário para ser um empresário de sucesso. Ou então você já está satisfeito com o emprego que tem e quer só obter uma maneira de proteger o patrimônio que conseguiu acumular ao longo dos anos. As ações são uma ótima alternativa para esses casos, porque são baratas e fáceis de negociar, permite que você usufrua de parte do lucro de empresas gigantes, bem administradas e lucrativas, e não necessitam que você tenha habilidade de gestão ou características inerentes a um bom empreendedor. Outro ponto interessante a se considerar é que antes de abrir uma empresa, o empreendedor fará uma análise de risco. Assim, de forma geral, as empresas só iniciam suas atividades se os investidores e empreendedores envolvidos consideraram que há uma boa chance de obter melhores retornos do que em outras atividades. Por exemplo, não há motivos para você investir o seu capital e perder o seu tempo em uma empresa se você pode, por exemplo, colocar esse mesmo dinheiro em títulos de renda fixa e ter rendimentos maiores fazendo nada. Portanto, quando refletimos sobre o investimento em ações, podemos concluir que ele é bastante atrativo.
já é esperado um retorno maior que outros investimentos e ainda temos a possibilidade de ter ganhos ilimitados. Claro que nem sempre as coisas darão certo e há muitos riscos envolvidos. Esses riscos são a contrapartida, a possibilidade de termos maiores ganhos. Você pode ganhar dinheiro com ações basicamente de duas formas: com os proventos pagos pela empresa ou com a valorização, o aumento do preço da ação. Uma forma simples de se analisar esse rendimento é observar o gráfico de preço da ação corrigido dos eventos acionários, ou seja, o gráfico considera tanto o ganho com a variação no preço quanto com o recebimento de proventos. Quando eu escrevi meu livro, Aprenda a Investir em Ações, eu coletei informações do preço da ação corrigido para algumas empresas. A seleção foi feita sem um critério específico, especialmente porque poucas empresas tinham os dados do período disponíveis. O período analisado vai de junho de 2009 a março de 2019, ou seja, cerca de 10 anos. Esse é um período interessante porque abrange momentos de baixa e de alta no mercado de ações. Dentre as empresas disponíveis, selecionei algumas que tiveram rendimentos acima da média, algumas com rendimentos medianos e algumas com rendimentos ruins. Então, o que temos na tabela é o retorno total, considerando os proventos pagos e a valorização da ação ao longo do período. Temos também o rendimento convertido para valores anuais e o rendimento real, que desconta a inflação medida pelo índice IPCA no período analisado. A inflação representa uma perda do poder de compra do seu dinheiro, então mesmo que a ação valorize, se ela não compensar essa perda, você na verdade perdeu o patrimônio. Para que você ganhe dinheiro, ou seja, tenha um rendimento real positivo, você precisa superar toda a perda com inflação, taxas e custos. No nosso estudo foi simulada uma aplicação de R$ 1.000 em junho de 2009 e o valor final obtido em março de 2019. Na tabela temos também o índice CDI e o índice Ibovespa. O CDI é um índice que serve de referência para a remuneração de títulos de renda fixa. Já o Ibovespa é um índice de ações. Você pode verificar quais ações compõem o índice Ibovespa acessando o site da B3. Basicamente, o que o índice Ibovespa faz é simular que você tenha investido certa quantidade de dinheiro em algumas ações da Bolsa Brasileira e verificar qual rendimento você obteve ao longo do tempo. No caso do Ibovespa, a seleção das empresas é feita através do valor de mercado. O valor de mercado é o resultado do preço da ação multiplicado pelo total de ações da empresa. O índice Ibovespa é uma tentativa de mensurar o desempenho do mercado acionário brasileiro como um todo. É comum que você veja por aí algumas pessoas comentando que no Brasil não vale a pena investir em ações, porque o CDI ganha do Ibovespa. Aqui mesmo na tabela podemos ver que o CDI do período foi de 155%, enquanto o Ibovespa foi de 93%. Quer dizer, na teoria, investir em renda fixa teria sido melhor que ações nesse período. O grande problema dessas comparações é que, em primeiro lugar, você está comparando coisas diferentes. E segundo, é que o Ibovespa, devido ao método como é feito, é concentrado em algumas poucas empresas que têm características cíclicas. Ou seja, elas alternam períodos de grande lucratividade e bom desempenho das ações com períodos de dificuldade econômica e desempenho ruim das ações. Isso acaba prejudicando o desempenho do índice e passando uma visão um pouco errada do que estaria acontecendo com as demais empresas que não têm essa característica cíclica. Assim, ao invés de ficarmos perdendo nosso tempo com essas discussões que não geram nada, podemos nos concentrar no fato de que, nesse período, temos empresas com um desempenho excelente, com rendimento considerável. Há sempre aqueles que argumentarão que, olhando o passado, fica fácil escolher as empresas com bom desempenho. No entanto, o que eu quero destacar aqui é que, em um mesmo período de tempo, temos empresas com um desempenho excelente, desempenho mediano e desempenho medíocre. Mesmo as empresas com desempenho mediano tiveram uma boa performance quando comparamos com a performance do índice Ibovespa e com o CDI. Por exemplo, temos aqui os bancos, que renderam cerca de 150% de rendimento real nesse período. Sabendo que nem todas as empresas conseguirão resultados expressivos, o grande desafio do investidor é tentar entender os motivos que fazem algumas empresas terem sucesso e outras não. A partir daí, fazer uma seleção adequada de empresas para comporem a sua carteira de ações. Fazendo uma seleção bem feita, é bastante provável que,
Ainda que você não consiga rendimentos muito expressivos, conseguirá rendimentos significativos e acima da média de outros tipos de ativos financeiros.